Boa noite, meu nome é Marcos Reis Pinheiro, sou professor da UF e estudo filosofia antiga. E hoje a gente vai falar rapidamente, em alguns minutos, sobre a obra de Platão, sobre Platão e sobre o que seria a essência de Platão. Platão é provavelmente o filósofo mais importante da história da filosofia. É ele que apresenta para a gente o que a gente pode chamar de metafísica ocidental, de um jeito tão lapidar, de um jeito tão simples e certeiro, que vai influenciar toda a história da filosofia. Todos os filósofos do Ocidente leram, entenderam, estudaram, ou tentaram entender e estudaram profundamente Platão. Não há filósofo que não tenha passado, né, por Platão. Platão é como se fossem as placas tectônicas, né, digamos, numa visão geológica da história da filosofia. Platão são as placas tectônicas do pensamento, o alfabeto do pensamento, né? E uma imagem central de Platão, num livro central do Platão, a República de Platão, bem no centro da República de Platão, a gente tem a alegoria da caverna. Né? E nessa alegoria da caverna, a gente tem ali esboçado, de modo bem simples, a epistemologia platônica, a ética platônica e a ontologia platônica, a metafísica. O que seria então a metafísica platônica? O que a gente poderia chamar daquele. Como que a gente poderia descrever de modo simples e de modo aproximativo, como uma primeira descrição, aquilo que é a essência de Platão? Bom, Platão nos apresenta a metafísica das formas. O que é isso? A ideia básica é que a totalidade do mundo ela é dividida em duas grandes esferas, né? Dois tipos de realidade. A realidade no mundo em que a gente apreende pelos cinco sentidos, uma realidade que está sempre em transformação, e uma realidade subordinada, uma realidade que é cópia do mundo essencial, daquilo que é de verdade. Né, que são o mundo das essências, das formas, que nunca se transformam, que são perfeitamente o que são. Né? Então, mas para que? O que é exatamente? Para que Platão precisou disso? Qual é a ideia? Né? A gente está aqui pensando na filosofia, e a essência da filosofia é buscar o que é a verdade. Essa verdade, ela tem que ser de um jeito tal em que eu possa aprender ela, que eu possa entender ela. Porque a filosofia busca compreender, entender com a sua capacidade racional o que é a verdade. Né? Então, como é que eu posso entender alguma coisa se essa coisa está o tempo todo mudando? Como é o mundo sensível, o mundo que a gente apreende pelos cinco sentidos? Esse mundo que a gente aprende pelos cinco sentidos, ele uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Ele é um mundo fluxo, em que as coisas estão eternamente em transformação, um mundo heraclítico, digamos assim. O filósofo, ele precisa compreender, falar o que as coisas são. E nisso ele precisa de algum tipo de estabilidade. Então, Platão traz do mundo matemático, né, essa exigência de estabilidade e perfeição para o mundo do conhecimento em geral. As coisas que realmente são, as essências das coisas, elas são fixas, elas são estáveis. E, portanto, elas não podem estar aqui no nosso mundo. Elas estão em outro mundo, no mundo em que a gente acessa esse mundo pelo intelecto. Né? Então, nós vivemos num mundo em que a gente apreende ele pelos cinco sentidos e, ele está sempre em transformação. Mas nós temos a possibilidade de alcançar o mundo das essências através do nosso intelecto. Então, essa é a metafísica platônica, que na imagem ali da alegoria da caverna, né, os homens presos nas sombras são homens subordinados a cópias do mundo real que está fora da caverna. Esse fora da caverna seria o mundo das essências, o mundo perfeitamente como é, né? Então lá teria a essência de justiça, a essência de beleza, né? A essência de coragem. E o homem aqui no mundo sensível só vê cópias e formas. Você vê, toda a história do Ocidente é marcada por essa força da filosofia platônica. Digamos, o cristianismo é uma forma de platonismo. Por um lado, o mundo das ideias. Por um lado, né, é o mundo das ideias, o mundo de Deus, o mundo da perfeição. E por outro lado, o mundo sensível, o mundo da transformação. Né? E a própria ciência, de alguma maneira, duvida das aparências e busca uma verdade por trás das aparências através de uma matemática, de uma razão. Então, tanto a ciência quanto o cristianismo é fruto desse espírito platônico, né, de alcançar uma verdade eterna e um mundo da cópia, o mundo onde que a gente vive nesse mundo da cópia. Então, acho que eu tentei dizer em alguns poucos minutos o que seria a essência aí do mundo da metafísica platônica. Tá bom? Obrigado. Até logo.